Marcos, capítulo 14. E dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e dos escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres? E bramavam contra ela. E Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem. Quando quiserdes, mas em mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo, alegravam-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como entregaria a ocasião oportuna. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai-o ali. E saindo com seus discípulos foram à cidade e acharam como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. Quando estavam sentados a comer, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se, a dizer, um após o outro: porventura sou eu o Senhor, e outro: porventura sou eu o Senhor? Mas ele respondendo, lhe disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, partiu, e deu-lhe, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe todos beberem dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. É verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: é verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago, João, começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres.
E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo falando ele, ainda veio Judas, que era um dos 12 da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que o beijar, esse é, prendei-o, levai-o com segurança. E logo que beijou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou. E lançaram-lhe as mãos e prenderam. E um dos que estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: Saíste com espadas e porretes a prender-me, como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo e não me prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-os, todos fugiram. E um jovem seguia envolto no lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com os servidores, aquietando-se ao lume. Os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não acharam, porque muitos testificavam falsamente contra ele. Mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer-lhe: Eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou Jesus, dizendo: Nada responde, que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. E o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos os que o consideraram culpado de morte? E alguns começaram a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto e dar-lhe punhadas, a dizer-lhe: Profetize. Os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que estava se aquietando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou, segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus que tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. No capítulo 14, no versículo 60 até o 64, as acusações das falsas testemunhas consistiu em distorcer o verdadeiro.
consistiu em resistir ao distorcer o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Ele não havia dito: destruirei esse templo feito por mãos humanas, e sim, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Jesus não se referiria ao templo de cimento, mas o seu próprio corpo, templo do Espírito Santo. Jesus não respondeu à primeira pergunta, que era baseada em evidências forjadas, erradas e confusas. Não responder era mais prudente do que tentar esclarecer acusações fabricadas. Porém, se Jesus não respondesse à segunda pergunta, negaria sua missão. Deste modo, sua resposta foi afirmativa: sou Cristo. E futuramente aqueles líderes veriam poder e glória. A destra de Deus, um lugar de poder, significa que Jesus julgará seus acusadores e estes terão que responder às perguntas dele. De todas as pessoas, o sumo sacerdote e os membros do Sinédrio deveriam ser os primeiros a reconhecer o Messias, porque diziam conhecer profundamente as Escrituras. A função deles era conduzir as pessoas a Deus, porém estavam mais preocupadas na preservação da reputação e autoridade própria, valorizavam mais a segurança temporal do que a terrena. Vamos orar? Nos achegamos a Ti, Senhor, nesse dia, como o Senhor prometeste na Tua palavra. Nós ansiamos por habitar em Tua presença, e o nosso desejo é ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo, Pai, contigo. Queremos conhecer-te de todas as maneiras que Tu podes ser conhecido. Ensina-nos o que precisamos aprender a fim de conhecer-te o melhor. Não queremos ser uma pessoa que aprende sempre, jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Quero saber a verdade sobre quem tu és, pois sabemos que tu estás perto de todos os que invocam em verdade. Estamos, Senhor, abertas para aquilo que tu desejas fazer em nossa vida. Não queremos limitar-te ao deixar de reconhecer de todas as maneiras possíveis. Declaramos nesse dia que tu és aquele que sara, o nosso libertador, o nosso redentor e o nosso consolador. Hoje precisamos que tu sejas especialmente, ó Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, assim como o Senhor é para nós. Senhor, nos ajuda a preservar, Senhor, a reservar um tempo e a preservar a comunhão e a intimidade contigo a cada dia, para estarmos contigo a sós. Capacita-nos para que nós venhamos a conseguir resistir e eliminar tudo que venha servir de impedimento, ó Pai. Ensina-nos a orar conforme tu desejas. Ajuda-nos a aprender mais sobre ti, Senhor, conforme tu disseste na tua palavra. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Temos sede de ti, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, para cada vez mais, Senhor, nos aprofundar na tua palavra. Sabemos que o Senhor está aqui. E sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que está perto de todos aqueles que te buscam em espírito e em verdade. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.